Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Jack Draper, que tá gostando de fortes emoções aí nessa gira de grama. Mais um jogo duríssimo contra o Popperin. Chegou a estar uns 5-5 no tie-break do terceiro set, ou seja, poderia estar 2 pontos de uma eliminação. Hoje contra o Nakashima passou drama, mas conseguiu vencer o tenista americano por 2-1, né, a melhor de 3 sets. Acho que 6-4, 5-7, 6-4. Então, boa vitória para o Draper. Difícil o jogo, mas o britânico no finalzinho do jogo elevou bastante o nível de tênis dele, conseguindo contra-ataques incríveis, acelerando mais os golpes. E eu acho que é até interessante de comentar sobre o Draper, que com esse resultado ele garante que ele vai para o Wimbledon como cabeça de chave número 4. Então, como cabeça de chave número 4, eu presumo que ele só vai enfrentar Jannik Sinner ou o Carlos Alcaraz a partir das semifinais de Wimbledon. E eu digo aqui, ele tem tênis, na grama principalmente, para ganhar de um dos dois, né? Um dos dois, na verdade, né? Mas eu acho que o Draper ele precisa jogar um pouquinho mais rápido do que ele vem jogando, né? Porque o Draper ele tem uma coisa no jogo dele, né? Ele é um cara que tende a ser um pouco mais do contra-ataque, muito sólido, defensivo, né? Tem seus recursos ofensivos que ele usa em determinado tempo, mas sabe qual que é o grande problema de tenistas defensivos? Ele deixa o adversário jogar. E às vezes você deixando o adversário jogar, ele joga muito bem. E esse tem sido o problema principalmente para o Medvedev, né? O Medvedev sempre foi esse cara que deixa o adversário jogar. A questão é, antes, em 2021, ninguém entendia como parar o jogo dele. Aí o que acontecia? Ele deixava ele jogar, mas envolvia o cara, né? Os contra-ataques dele, a maneira sólida dele jogar. É aquele negócio, né? Ele estava pronto para trocar 30, 40 bolas e ele machucava muito nisso. Você metia a mão, ele contra-atacava mais rápido. Hoje você já tem mais alternativas, né? Traz ele mais para a rede. O pessoal descobriu que ele não voleia bem, né? O pessoal agora espera mais também o momento para atacar. Fica também jogando uma troca mais calma, porque sabe que o Medvedev às vezes tem menos recursos assim ofensivos, né, de gerar a potência do próprio ataque. Então, é aquele negócio, as pessoas mudam essas estratégias. O Draper, eu acho que ele tem qualidade para jogar mais reto, ele mostra isso, ele tem ataques muito rápidos, mas tem horas que esses ataques somem do jogo, né? Tipo, não aparecem. E ele fica ali passando a bola, se defendendo. Só que assim, quando a gente viu contra o Popperin, por exemplo, né, que ele deixar o outro cara jogar, às vezes pode ser perigoso, né? Porque no início do jogo, ele só deixando o cara jogar, esperando às vezes se ele errava, né? Chegou ali a tal ponto que o cara ganha o primeiro set, o início do segundo set não é legal pro Draper, ele tava frustrado. Aí na frustração ele começou a ser mais agressivo e começou a machucar mais o australiano. Então assim, ele ficar ali se defendendo não estava dando ele a vitória, ele não estava devolvendo bem saque, ele não estava conseguindo machucar no fundo, ele jogar numa velocidade como aquela, o cara estava chegando bem apoiado e distribuindo, e o Nakashima não foi diferente, né? No primeiro set, ok, o Nakashima não pegou o ritmo da bola, mas se você ficar repetindo a mesma estratégia o tempo todo, o adversário em um momento vai melhorar o tempo de bola, e o adversário em um momento vai entender mais o que ele precisa fazer, o que ele consegue fazer para te machucar mais. E aí o que acontece, né? No segundo set, o Draper não se recusou a ser um pouco mais ofensivo, ficou muito passivo, e aí o Nakashima aproveitou a chance e quebrou. E no início do terceiro set não estava legal. Só quando ele foi mais para cima, ele foi lá e conseguiu. E eu falo que ele tem que ser mais agressivo porque ele tem qualidade para isso. Não é o melhor. Ele ainda pode evoluir muito nisso, e eu acho que esse tem que ser o foco dele, né? Porque contra-atacar, se defender, o cara é a primeira prateleira nisso. Eu não acho, inclusive, isso é uma palavras, aspas fortes minhas, eu não acho que se defendendo, mudando direção dos golpes, né, contra-atacando, ele está abaixo do nível do Sinner e do Alcaraz de maneira alguma. Essas são minhas aspas fortes, né? Ele é muito completo, ele é muito inteligente taticamente. Inclusive, eu acho até que, taticamente falando, ele até pode ter um potencial maior do que os outros dois rivais ali, né? Possíveis rivais, né? Não dá pra chamar de rivalidade ainda. Porém, no ataque, né? Nessa questão de ser agressivo, ele ainda peca. Por isso que ele perdeu pro Bublik lá em Roland Garros, né? Ele tem dificuldade de ditar o ritmo do jogo. Eu acho que é isso que o Draper tem que atacar mais hoje em dia, né? Ser um cara que saca e voleia um pouquinho mais também. Eu gostaria de ver ele indo mais pra rede com frequência, porque ele tem muita mão para volear. E é claro, na hora que for necessário, distribuir pancada no fundo de quadra. Não ter medo de machucar a bolinha. Ele fez isso na rodada anterior lá. 5-5, tie-break terceiro set. Ele vai para um backhand a mais de 150 por hora. Eu parabenizo, né? Até assim, óbvio, se você errasse, né, eu talvez não estaria elogiando, né? Mas ele acertou, né? E hoje, ali na hora de quebrar o saco, uma
porrada absurda de forehand na paralela, o Nagashima não teve tempo de reagir. Então, eu quero ver mais desse Draper agressivo. Não só na grama, mas também na quadradura e tudo isso, porque assim, é legal que ele consiga jogar nessa forma defensiva, que ele prolongue bem os pontos, mas é aquele negócio, quando ele deixa o adversário jogar, ele abre brecha até pra gente perigosa machucá-lo. Foi o que aconteceu com o Monfils, foi o que aconteceu agora aí, tanto com o Popper e o Nakashima. Eram jogos que eu pessoalmente não estava esperando tanta dificuldade, mas veio por causa do preço que se paga por isso, né? Tipo, os tenistas mais agressivos, eles não querem deixar o adversário jogar, como acontece pro Alcaraz, como acontece pro Sinner. Às vezes eles vão ficar muito erráticos, aí a partida se prolonga, né? Mas a verdade é que, assim, o tenista defensivo, ele tem esse problema, às vezes, de que, assim, o preço que se paga, às vezes, não é ser errático, é deixar o adversário gostar muito do jogo e se impor. E aí que mora o problema. Toda tática tem pró e contra, né? A questão é que alcança melhor o equilíbrio. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.